Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nossa Mãe Maria Santíssima. Por meio do profeta, Deus fala que, se nós quisermos que a sua luz brilhe sobre nós, que a nossa vida seja como um meio-dia, que o nosso corpo recupere o vigor e que seja como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas que jamais secarão, se quisermos isso, devemos deixar os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, os instrumentos de opressão. Dos instrumentos de opressão, o mais comum é a língua. Quando pensamos em instrumentos de opressão, vem à nossa mente o chicote para açoitar os escravos, mas a nossa língua presta muito bem para humilhar, para ferir, e os pecados praticados com a língua, com o fim de maltratar moralmente o próximo, entram na violação ao 5º mandamento, não matar. Esses pecados são comuns. Não é necessário que se diga calúnias, porque a calúnia é uma mentira feita para prejudicar. Você pode ferir o outro com uma verdade, mas nem toda verdade deve ser dita. E quando for necessário dizê-la, é preciso dizer com amor. A difamação, a injúria, são pecados que não deveriam ser cotidianos. Não deveriam ser daqueles pecados que toda vez se confessa porque toda vez se comete. Quando isso ocorre habitualmente, e ocorre até no ambiente doméstico, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, alguma coisa está muito errada. Um outro sinal de bem-aventurança, além de deixarmos os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, é nós observarmos o dia do Senhor, que para os hebreus era o sábado, para nós é o domingo, dia em que o mundo foi recriado pela ressurreição de Cristo e pela efusão do Espírito Santo. Se nós fizermos deste dia o favorito, o dia em que nós deixamos de lado os negócios, o trabalho, as conversações frívolas, se dissermos que esse dia é o dia glorioso do Senhor, pondo de lado todas as atividades, então tu te deleitarás no Senhor. É bonito isso? Deleitar, gozar da presença de Deus naquele dia. Porque o repouso tem um significado, não é só restabelecer as suas forças, mas é você dar a Deus um tempo que no trabalho você não consegue dar. É um tempo exclusivo para Ele. Aquele que observa o sábado, para nós, o domingo, o Senhor fará transportar sobre as alturas da terra, desfrutar a herança de Jacó, seu pai. Para nós, a promessa é mais do que a de uma terra prometida, é do céu. Consequência de quem sabe observar bem o dia do Senhor, pela abstenção do trabalho, pela participação da Santa Missa, e pelas obras de misericórdia, que vão bem todos os dias, sobretudo no dia do Senhor. O Evangelho hoje trata da vocação de Mateus, também chamado Levi. Mateus sentava-se numa mesa chamada telônio, que era a coletoria de impostos. Vendo Jesus que o chamava, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Para Mateus deve ter sido bem mais penoso, porque aquela banca dava-lhe segurança econômica. Um cobrador de impostos estava muito bem de situação financeira. Deixar tudo para seguir Jesus é deixar a segurança para seguir a alguém que parece incerto, que não tem onde reclinar a cabeça, mas ele fez isso, para o nosso exemplo e às vezes para a nossa vergonha. Mas ele quis fazer uma festa, um grande banquete, para comemorar esta sua ida, este seguimento a Jesus. Neste banquete, quem foi que ele convidou? Seus amigos. Quem eram seus amigos? Outros cobradores de impostos, que eram muito mal vistos pela sociedade, porque os que cobravam impostos tinham a fama de defraudar, de cobrar a mais e embolsar a diferença. Ser cobrador de impostos ou ser publicano era quase sinônimo de ser pecador. Como Jesus aceitou o banquete e foi também à mesa com os pecadores, os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?
A resposta é que os que precisam de médico não são os sadios, mas os doentes. E Jesus veio chamar não os justos, mas os pecadores. Para Jesus não importa a quantidade nem a gravidade dos pecados. Ele veio para perdoar os pecados. Os pecadores, para eles, não são criminosos a serem punidos. São doentes a serem curados. E é assim que ele os trata. Assim como fez Jesus, devemos fazer nós. Há uma tendência em nós, e essa tendência permanece mesmo depois do batismo, mesmo depois de perdoado o pecado original, de não suportar humilhações, de retribuir o mal com o mal. Se nós somos superiores, se exercemos uma liderança qualquer, na família, na comunidade ou no trabalho, há a tentação de humilhar o súdito sob a alegação de que eu estou corrigindo, exercendo a disciplina. É verdade que nós temos que corrigir, mas o bom superior deve fazer de tudo para não humilhar aquele que está sendo corrigido. São João da Cruz diz que nada é mais em desacordo com a autoridade do que a arrogância. Diz ele que o súdito deve sair da presença do superior contente, em vez de sair humilhado. Isso faz lembrar novamente a leitura do profeta, o hábito autoritário, a linguagem maldosa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem exerce um cargo de direção, governo, chefia, o julgamento será mais grave, mais severo, Por isso é necessário que toda vez que nós formos promovidos, nós exercitemos cada vez mais a virtude da humildade. Porque a árvore só consegue subir sem pôr em risco a sua estabilidade se ela também descer com as raízes até lá no fundo da terra. Senão, quando vem o menor vento, ela cai. E é grande a sua ruína. Tudo isso são lições que nós podemos tirar para a nossa vida. A começar pela vida doméstica, familiar. Vamos pedir a Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.